A etimologia da palavra religião está no latim e pode expressar a ação de reconectar a humanidade a Deus. Partindo desse conceito abstrato e chegando a ações efetivas, as religiões se organizaram mundo afora como sistemas de crenças e regras de conduta, também dando ensejo à origem tanto à figura de devotos quanto de líderes. Pessoas que não deveriam estar presentes aqui no nosso universo de crimes reais, mas que estão. Assim, apresentaremos no total 6 histórias de freiras, padres e pastores que falharam miseravelmente em obedecer ao mandamento "não matarás". Eu sou o Marcos. Se gostar do conteúdo, clique em gostei para colaborar com o canal, considere também entrar para o nosso clube de membros e, se puder, visite a nossa loja para conhecer os produtos que a gente prepara com muito carinho para cada um de vocês. Combinado? Recados dados, vamos aos fatos. O padre Osana de Siqueira e Silva, em 1957, meteu 3 balaços em um bispo, seu superior, matando o homem sob o pretexto de legítima defesa da honra. Mas este é quase o final da história. Então, vamos retornar no tempo e falar um pouco sobre Osana, nascido em 1913 no interior do estado de Pernambuco. Ele pertencia a uma família de classe média que o destinou ao sacerdócio. Pelas dificuldades que apresentou para ordenar-se padre, já era possível reconhecer que ele não tinha propriamente aquela chamada vocação eclesiástica. Mas ele foi nomeado pároco de Quipapá, um município subordinado à diocese de Garanhuns. Lá, diziam as más línguas, ele aprontava o diabo. Sua conduta era incorreta por cobrar preços exorbitantes para ministrar sacramentos, não dispensar a devida atenção à sua paróquia, nem atender às escolas, como era costume na época, chegando até mesmo a acusações mais graves. Pois sabe-se do seu envolvimento amoroso com uma prima, Maria José Martins, que inclusive trabalhava como empregada doméstica na casa paroquial. Essa conveniente proximidade dos primos, por fim, deu ensejo a 2 gestações totalmente indesejadas para o padre Osana. Assim, fala-se que ele obrigou Maria José a interromper essas gestações e que, por consequência, ela só podia se confessar com ele. Nessa altura dos acontecimentos, a má fama de padre Osana chegou aos ouvidos de Dom Francisco Expedito Lopes, na diocese de Garanhuns. Na verdade, a nomeação e presença desse bispo na cidade tinha por objetivo administrar irregularidades de 4 religiosos, dentre eles, padre Osana. Uma das primeiras decisões foi despedir e desalojar da casa paroquial lá em Quipapá Maria José, a suposta amante. Naturalmente que isso ocorreu sob os protestos do padre, que, inconformado, negava qualquer envolvimento com ela. Contudo, pouco tempo depois, um novo escândalo ocorreu, dessa vez com Quitéria Marques, uma jovem que substituiu a empregada anterior na casa e na cama do padre. Mais uma vez confrontado pelo bispo em relação à sua conduta lascívia, Osana se negou a despedir Quitéria e declarou que estava sendo alvo de injúria e perseguição dentro da igreja. Por fim, Dom Francisco recebeu autorização dos seus superiores para suspender o padre das suas atividades. Essa decisão seria anunciada em alto e bom som pela rádio da diocese, que ficava em Garanhuns, desmoralizando assim de vez o nosso padre pecador. Foi por isso que em 1º de julho de 1957, Osana viajou até a cidade e às 18 horas bateu na porta da casa do bispo. Ao abri-la, Dom Francisco foi atingido por 3 disparos, sendo 2 no tórax, que o levaram a óbito após 8 horas de agonia. Acovardado pelo risco de ser linchado pela população local, o assassino se refugiou no mosteiro de São Bento e ali confessou o assassinato ao prior Dom Bento Martins. No dia seguinte, ele se entregou à polícia, que precisou levá-lo disfarçado para a casa de detenção do Recife, para evitar que ocorresse outro crime, dessa vez pelas mãos dos fiéis.
Padre Ozana passou por 3 julgamentos, e nos 2 primeiros, defendido pelos irmãos Brito Alves, advogados renomados, foi inocentado com a tese da defesa construída sobre argumento da legítima defesa da honra. Porém, no terceiro, ele foi condenado a 19 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 11 anos, sendo beneficiado com liberdade condicional pelo seu bom comportamento. Na prisão, vestia bata, celebrava missas e até ministrava sacramentos, o que continuou a fazer depois de ser solto e retornar para a propriedade rural da família, próximo ao município de Correntes, onde nasceu. E talvez seja pertinente contar a vocês que Ozana não tinha permissão para realizar estas celebrações, uma vez que ele tinha sido excomungado da Igreja Católica durante a sua prisão. Seus dias na Terra terminaram em 1997, quando o ex-padre assassino aos 84 anos de idade foi morto a pauladas, um crime sem solução até hoje. A pergunta histórica que ficou foi: que honra ele queria defender? Em 27 de março de 1992, a irmã Abaia, uma jovem freira católica de 19 anos, desapareceu do convento de São Pio X, situado na cidade de Kottayam, em Kerala, Índia. Quando as autoridades foram informadas e então se realizou uma intensa busca no prédio e seus entornos, finalmente ela foi encontrada, morta dentro de um poço no terreno do convento. No seu corpo foram encontrados vários ferimentos que os detetives atribuíram à queda, e o caso foi inicialmente considerado como suicídio. Mas muitos não concordaram com o rápido encerramento das investigações, visto que suspeitavam que Abaia tinha sido vítima de um crime. Assim, o assunto chegou à Polícia Federal da Índia, que descartou a tese de morte voluntária, porém sem progressos efetivos. Nessa história, onde a igreja parecia querer abafar a morte da freira, uma pessoa desempenhou um papel importantíssimo durante quase 30 anos. O ativista social Joemon Putempurakal, que formou uma espécie de conselho civil na comunidade e prosseguiu questionando as autoridades sobre o caso. Sabemos que o oficial Varghese Tomás, o primeiro a atestar que havia ocorrido um assassinato, foi coagido pelo seu superior imediato a declarar justamente o contrário e assim reforçar a hipótese de morte voluntária. Este foi o motivo dele abandonar a carreira policial, mesmo tendo 10 anos de bons serviços prestados. Claramente, esse crime estava envolvido em uma trama maior e afetava pessoas dentro do convento que tentavam se proteger a todo custo. Vale sabermos que Joemon, o ativista, sofreu um atentado em 1994. O agressor foi seu irmão mais velho e ele só sobreviveu pela intervenção de vizinhos que o levaram às pressas ao hospital. Como resultado dos graves ferimentos, ele ficou com uma cicatriz de 23 centímetros de comprimento abaixo do ombro esquerdo. A mandante desta tentativa de homicídio, certamente, foi a poderosa diocese da Igreja Católica de Kottayam, a qual o irmão de Joemon pertencia e que estava fazendo todo o possível para enterrar o caso da freira. Joemon foi então considerado como um potencial causador de problemas, porque ele estava determinado a encontrar a verdade. Seu empenho em lutar pela liberdade por causas sociais começou no seu tempo de ensino médio, quando se sentiu inspirado por algumas lideranças do seu país. Na prática, suas ações definiram o curso da investigação, pois sempre que houve um lapso dos investigadores ou eles, com base em desculpas esfarrapadas, tentaram encerrar o caso, Joemon interveio com petições e os impediu. Também quando o oficial Thomas se retirou do caso, como citamos há pouco, Joemon pediu a retirada daquele tal superior corrupto das investigações. Uma luta árdua que chegou ao fim em 2019. A reviravolta no caso aconteceu quando Joemon conseguiu reabrir o caso, possibilitando que novos investigadores trabalhassem nele e finalmente anunciando a sua resolução em 19 de novembro de 2008. Nessa nova investigação, todas as pessoas do convento que viviam na época dos fatos foram interrogadas. Algumas delas apresentaram versões controversas dos acontecimentos de 92, o que fez com que elas entrassem assim na lista de suspeitos. As diligências, por fim,
concluíram que a irmã Abaia foi assassinada a sangue frio, que os responsáveis eram 2 padres e uma freira. Estes mataram a jovem tão somente por encobrir seus atos ilícitos. Naquela noite de 1992, Abaia tinha ido à cozinha do convento apenas para buscar água. Porém, quando lá chegou, ela flagrou o padre Tomás Cotor, o padre José Putiracaio e a irmã Sepe mantendo relações sexuais. Uma festinha sórdida que eles queriam manter, logicamente, em segredo. Temendo por sua reputação, foi a irmã Sepe que espancou Abaia com um machado e depois a jogou dentro do poço com a ajuda de 2 sacerdotes. Quando finalmente essa verdade foi exposta, houve furor da cidade que compreendeu que durante anos as ações da igreja foram unicamente no sentido de proteger os 2 clérigos e a freira. A igreja, por sua vez, sustentou que as alegações policiais e as prisões dos padres e da freira tinham a intenção de prejudicar sua imagem. Assim, tentou mobilizar os fiéis contra a Polícia Federal. O caso também teve implicações políticas, pois havia rumores de que um político local, usando sua influência, interferiu nas investigações para favorecer seus amigos da igreja. Em 1º de janeiro de 2009, todos os 3 acusados tinham conseguido pagar fiança e estavam em liberdade, mas com uma batalha judicial em curso. As suas petições de defesa demoraram 9 anos para serem julgadas e finalmente recusadas para, assim, eles voltarem à justiça para o julgamento. Os federais também revelaram que a Polícia Estadual deliberadamente destruiu evidências importantes, como o roupão e o diário da irmã Abaia. E mesmo depois que eles assumiram o trabalho investigativo, o conselho encabeçado por Joemon permaneceu vigilante para garantir que esses novos detetives não derrapassem. O julgamento histórico foi realizado em 2019, ou seja, ele demorou 27 anos para acontecer, mas o tribunal considerou os 2 principais acusados como culpados. A Madre Superiora chegou a testemunhar que a irmã Abaia havia se levantado às 4 da madrugada para estudar, e o que parecia ser parte de sua rotina. Então, ela foi à cozinha. A porta da geladeira foi deixada entreaberta, a água de uma garrafa foi derramada no chão e um único chinelo estava debaixo da geladeira. Seu par foi encontrado mais tarde ao lado do poço do convento. Por fim, Thomas Cotor, na época chanceler diocesano da Igreja Católica de Cotaiá, foi condenado por assassinato, destruição e ocultação de provas. Sua pena foi de prisão perpétua e multas. Num Sepe, a freira amiga da vítima, foi condenada por assassinato e destruição de provas. Sua pena também foi de prisão perpétua e multas. Quanto a José Putricaio, o terceiro envolvido, que inclusive tinha sido professor da vítima, ele foi dispensado pelo mesmo tribunal em 2018, supostamente por falta de provas. Mas, da parte da igreja, ainda não ocorreu a punição, chamada de despojamento, que significa que a pessoa não pode mais usar a vestimenta sacerdotal. Eles também não podem administrar sacramentos e nem ensinar em nenhuma instituição católica. Joemon, o ativista que conseguiu que a justiça fosse feita, comemorou com grande alegria este resultado. Porém, ele afirmou que continuará empenhado em eventuais recursos da defesa dos 2 condenados. Para ele, atualmente com 54 anos e solteiro, esta é a missão de sua vida. Os pais de Abaia faleceram em 2016 e não chegaram a ver o desfecho dessa história. Esse caso também ganhou notoriedade na Índia cristã pelo fato de 8 testemunhas no início das investigações terem se tornado hostis durante o desenrolar do processo, deixando de depor a favor da vítima. A razão mais provável para essa mudança foi a coação imposta pela igreja. Mas um ladrão chamado Adaka Raju foi uma testemunha-chave no julgamento. Uma coincidência insólita ocorreu na noite de 27 de março de 92, quando o Sr. Raju, com a intenção de furtar coisas do convento, estava escondido dentro dos muros da propriedade e, assim, testemunhou quando os 3 criminosos retiraram a irmã Abaia morta da cozinha e a jogaram no poço. Depois daquele incidente, ele parou de roubar e começou a trabalhar.
sua vida mudou totalmente e ele colaborou com Joemon para que a verdade viesse à luz e os responsáveis fossem punidos. Uma transformação impressionante deste homem que nunca teve dúvidas do que seria correto fazer. Mesmo sendo considerado como um ladrão insignificante, Raju se manteve firme nas suas declarações e não se intimidou com as ameaças e ataques da poderosa diocese local. Na segunda-feira, 15 de novembro de 1999, pouco depois das 10 horas da manhã, um menino cortou o caminho pelo campo para alcançar uma antiga estrada nas proximidades de Bogotá, Colômbia, quando de repente viu um enorme pacote que lhe causou curiosidade. Ao se aproximar, ele descobriu que um braço humano estava saindo de um dos lados do plástico preto que recobria o volume. Aterrorizado, ele então correu para avisar a polícia. Quando os especialistas de medicina legal chegaram, o tal pacote foi analisado e depois aberto. Ele continha o corpo de uma mulher, com cerca de 30 anos, envolvido em cobertores de lã e caixas de papelão. Tudo estava muito bem amarrado e preso por faixas. Pela decomposição, era evidente que a morte tinha ocorrido há vários dias. O seu estado era péssimo. O corpo estava desmembrado, com extensas queimaduras no tronco, com um buraco de bala na cabeça e sem identificação. Isso dificultou o seu reconhecimento, tanto que ela chegou a ser identificada erroneamente como Liana Constanza Lara Sandoval, uma prostituta. Mas, após 5 meses, com base nas impressões digitais, soube-se que ela era Luz Amparo Granada Bedoya, uma religiosa do convento da Candelária, centro histórico da cidade. Esse caso foi tão memorável em relação ao trabalho forense na identificação da vítima que encontramos um artigo de uma universidade colombiana intitulada A valiosa contribuição que a datiloscopia necrodactilia dá através da criminalística para o esclarecimento do homicídio da freira Luz Amparo Granada Bedoya. Pois bem, o centro da cidade, apesar de ser uma região perigosa da capital, onde circulavam viciados em drogas e garotas de programa, era ali que a irmã Luz trabalhava, dando assistências a essas pessoas. Dizem que ela era extraordinária na sua dedicação à obra e sempre facilmente reconhecida pelos cabelos ruivos e olhos azuis, características incomuns entre os colombianos. As investigações apontaram que o assassinato havia sido cometido dentro do convento, por alguém próximo a ela. A suspeita principal era a vizinha de quarto da vítima, a religiosa Letícia Lopes Manrique. Após 17 meses sob custódia, as autoridades foram forçadas a libertar a tal irmã Letícia, pois não encontraram provas forenses suficientes para ligá-la ao assassinato, que ela negou repetidamente ter cometido. Novas análises realizadas no quarto da irmã Luz Amparo, suposta cena de sua morte, identificaram manchas microscópicas de sangue. Contudo, o quarto havia sido repintado e o chão esfregado com um detergente alvejante. Ou seja, com a tecnologia forense disponível à época na Colômbia, era impossível avançar na coleta de provas. Não dispostos a permitir que aquele crime bárbaro ficasse sem punição, a polícia fez um pedido ao FBI norte-americano para que uma equipe especializada lhes desse um suporte. Então, com a utilização de técnicas mais avançadas disponíveis, o FBI foi capaz de olhar através das novas camadas de tinta e mais profundamente nas tábuas do chão, encontrando amostras de sangue que poderiam ser exploradas. Também encontraram marcas de sangue espalhadas nas paredes e uma trilha no chão que mostrava que o corpo da irmã Luz Amparo havia sido arrastado de seu quarto até a porta dos fundos do convento. A motivação não foi esclarecida. Contudo, as fontes ouvidas durante os interrogatórios disseram que havia tensão entre as duas freiras e que a irmã Letícia desaprovava a amizade da outra com prostitutas e pessoas de rua. Porém, igualmente, correram boatos sobre uma gravidez da vítima, lesbianismo no convento e até possíveis ligações com narcotráfico, histórias que parecem apenas querer confundir os investigadores.
Com as novas evidências fornecidas pelos testes forenses, realizados com luminol e fluorescina, foi possível provar a culpa de Letícia Lopes e ela foi então formalmente acusada de assassinato. Assim, em janeiro de 2002, Letícia foi julgada e condenada a 14 anos de prisão, mas ela saiu da cadeia após 2 anos. E isso aconteceu quando o 14º juiz criminal do circuito de Bogotá avaliou as provas no caso e emitiu uma sentença de absolvição por dúvida, não por inocência. As notícias mais recentes de 2017 divulgaram que a defesa da irmã Letícia estava pedindo uma indenização pelos anos em que ela esteve presa e os danos que sofreu, inclusive o processo de expulsão da ordem religiosa da qual era membro. Ela sempre disse que foi um bode expiatório nesse crime bárbaro. E é verdade que essa possibilidade realmente existe, porém, descartar as provas obtidas com o auxílio do FBI também seria admitir mais um crime perfeito. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo de hoje. Até o próximo episódio, que será a continuação desse daqui, fechou?